Está conosco Ana Flávia Cipolicol, que vai nos falar sobre a existência e as potências do espírito. Vamos ver ainda a mensagem do Momento Espírita. Ensina-nos a doutrina espírita que o espírito é o ser inteligente da criação que passa por experiências de reparação e crescimento, reencarnando em um corpo físico, dotado de potências que são forças íntimas, como, por exemplo, a consciência, o pensamento, os sentimentos. É sobre esse assunto que vamos tratar hoje com a nossa convidada, Ana Flávia Cipolicol, depois do Momento Espírita. Por vezes, não nos lembramos de como é bom viver. Talvez porque nos esqueçamos de usufruir a vida em totalidade. Quase sempre a ansiedade é nossa companheira, e é ela que nos impede de viver em plenitude. Quando nos deixamos envolver pela ansiedade, estamos em um lugar fisicamente, mas a mente se encontra em outro, ou então, horas à frente. É bastante comum nos encontrarmos em uma festa e cogitarmos do cansaço que sentiremos no dia seguinte, do inconveniente de termos que levantar cedo, de retomar a rotina. Descambamos para queixumes e lamentações. Esquecemos de viver aquele momento de alegria, de encontro com os amigos, de risos, de descontração. Consequentemente, a festa não nos beneficiará. Ao contrário, será sinônimo de cansaço e indisposição. E que dizer quando reclamamos das crianças em casa? Reclamamos do barulho, da correria, enfim, elas requerem tanta atenção, tantos quefazeres. E deixamos de usufruir dessa extraordinária possibilidade de observá-las, de rir com elas, rir do que fazem e como fazem. Permitimos-nos perder a chance de ter algumas horas de puro prazer, correndo, rindo, rolando na grama, chutando bola, e também abraçando, estreitando forte, beijando. Já nos demos conta de quão maravilhoso é o colar de 2 braços miudinhos nos envolvendo o pescoço? Nenhuma joia, por mais valiosa, supera essa preciosidade. Porque abraço de criança é tudo de bom. É espontâneo, é forte, é macio. E no final do passeio, ou na hora de dormir, como é doce sentir aquele calor do corpo de uma criança em nossos braços, perceber-lhe o ritmo da respiração, sentir o pulsar do seu coração junto ao nosso. Isso se chama viver. Isso se chama sorver a vida em abundância. Viver é também permitir-se despentear pelo vento, com suas mãos rebeldes e despreocupadas. É sentir o sol percorrendo-nos o corpo e estendendo cores por toda a natureza, beijando a superfície das águas, fazendo-as brilhar como líquidos cristais. Viver é sentar-se à mesa com a família, com os amigos, e comer devagar, buscando identificar o sabor de cada alimento. E se deixar ficar ali, conversando, falando dos tantos nada que fazem a felicidade de cada dia. É dar um passeio de mãos dadas, deixando a brisa sussurrar segredos entre ambos. Recados ouvidos de Deus, segredos somente conhecidos por quem ama. Viver é deter-se para assistir a um pôr do sol, observando as pinceladas divinas que se sucedem, em promessa de um dia esplendoroso, após a noite de veludo e estrelas que se aproxima. Viver é ter a certeza de que após os dias de invernia, chuva e frio, suceder-se-ão as horas floridas da primavera risonha. E que após os dias de intenso calor, a natureza começará a se despir de folhas e flores, preparando-se para se engalanar de geada, brumas e garoa.
Viver cada minuto, cada emoção, sem ansiedade, como único e inigualável. Assim, a vida se torna maravilhosa. Cada dia, uma experiência inédita, porque sendo criação divina, não existem reprises nas horas, nem nos minutos. Pensemos nisso. E enquanto ainda nos encontramos no panorama terrestre, bebamos do cálice da vida, gota a gota, deliciando-nos com o seu sabor. E se horas amargas se apresentarem, recordemos que, como as estações, também os quadros de dores e dificuldades se sucedem, substituídos por outros de alegrias, risos e cores. Esta mensagem faz parte da coletânea Momento Espírita, que é produzida pela Federação Espírita do Paraná. A existência e as potências do Espírito é o assunto que vamos tratar agora, contando com a presença de Ana Flávia Cipolicol, palestrante espírita, diretora do Departamento Doutrinário da Associação Espírita de Maringá. Amém. Olá, Ana. Estamos muito felizes em ter você conosco neste momento. A existência dos espíritos e do mundo espiritual já era muito conhecida antes do espiritismo. Há inclusive fatos históricos que comprovam isso, não é mesmo? É uma satisfação estar aqui. E é verdade, Dona Ivone, nós temos muitos registros históricos dessa crença na existência dos espíritos. Se a gente pegar os egípcios, por exemplo, com o culto aos mortos, mesmo assim as doutrinas orientais vão falar nesse princípio da existência do espírito, né? Mesmo da sobrevivência após a morte do corpo físico. Nós veremos Moisés tratando do assunto. Quando ele faz, por exemplo, a proibição de evocar os mortos, a gente faz o raciocínio, bom, por que proibir algo que não exista? Né? Então, se foi necessária essa proibição, é porque os mortos, eles existem, são invisíveis aos nossos olhos, mas existem porque são espíritos, né? Sem o corpo físico. E ele faz essa proibição apenas para que não se desse um comércio nesse intercâmbio do mundo espiritual com o físico, porque tratava-se de um povo embrutecido que não saberia dar a esse intercâmbio o respeito necessário, né? E se nós observarmos no cristianismo, né, a figura do Mestre Jesus, a vida futura é o cerne do seu ensino. E efetivamente o que é que pode viver nessa vida futura? O corpo não é, porque ele é perecível dentro de alguns anos. Então é certamente o espírito. E mesmo no contato do mestre com as individualidades, ele fazia tratativas com os espíritos, né? Mesmo posteriormente a doutrina cristã, a Jesus, nós temos vários registros históricos. Talvez um dos mais emblemáticos seja Joana d'Arc. Em plena Idade Média, uma jovem, guiada pelas suas vozes, é capaz de fazer um país sair vitorioso. Ela tinha 18 anos, mulher, né? Num período em que o machismo era ainda mais exorbitante. Então, efetivamente, a gente vai ver a concretude desse intercâmbio. E ali no século XIX, então, é efetivamente um momento em que as manifestações espirituais comprovando essa existência, tem muitos fatos. Então, os fenômenos de Hydesville com as irmãs Fox, as mesas girantes, que depois serão investigadas por Allan Kardec, e alguns cientistas europeus que vão também fazer investigação de fatos, né? Inclusive as aparições dos espíritos, como William Crookes, Aksakov, Alexander Aksakov, César Lombroso, enfim. Então, são muitos os registros dessa existência realmente. E qual pode ser, então, Ana, a contribuição do Espiritismo
no que diz respeito à existência do espírito? Acho que é uma contribuição muito vasta, né? Sobretudo para tornar ainda mais concreta essa existência, demonstrando inclusive como é o mundo espiritual, onde vive o espírito após o deperecimento do corpo físico ou antes de vir ao corpo físico, né? E acho que uma coisa muito importante nós considerarmos também é que o Espiritismo ajuda a conceituar essa existência do espírito, conceituando o espírito mesmo. E é interessante nós tratarmos sobre o aspecto de que Allan Kardec não deduziu a existência dos espíritos simplesmente por um efeito mental. Ele vai utilizar metodologias com caráter científico para fazer comparações, estudar o fenômeno das manifestações dos espíritos, para então ouvir a partir desses mesmos espíritos, através dos médiuns, que são as almas dos homens, ou seja, somos nós sem o corpo físico, é a alma do homem sem o corpo físico, né? E são os seres inteligentes da criação, de modo que isso fica muito tranquilo de nós compreendermos a partir dessa metodologia que ele usou e das obras que ele organizou. Acho que é interessante a gente citar a segunda parte, por exemplo, da obra O Céu e o Inferno, em que ele vai apresentar o estado do espírito no mundo espiritual de acordo com as escolhas feitas na Terra, os espíritos felizes, em condições medianas, sofredores. Então isso se torna muito concreto, muito acessível para todos nós. A primeira obra do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, diz que o espírito é o ser inteligente da criação. Que reflexões nós podemos fazer a partir desta resposta? Acho que são muitas as reflexões, porque é uma resposta aparentemente simples, mas que contém realmente um mundo dentro dela. Então, em primeiro lugar, que se são seres inteligentes da criação, que nós temos um Criador, que é Deus, né? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, enquanto filhos, nós temos essa centelha divina e nós podemos e devemos seguir as leis divinas. Mas acho que é interessante a gente se deter justamente nessa característica, seres inteligentes. O que pode um ser inteligente? Pode tudo em seu benefício, abaixo, claro, do Criador, que é a inteligência suprema, não é superável, né? É lógico que a gente poderia escolher o mal, mas ele é temporário, porque ele nos satura. Em algum momento a lei divina nos coloca em necessidade de usar a nossa inteligência para o bem, para a paz. Então, essa resposta, dizer que nós somos seres inteligentes, porque nós somos espíritos, significa que nós temos competências, nós temos talentos, nós temos atributos, forças internas, as chamadas potências da alma ou do espírito, e que nós podemos acionar pela nossa própria evolução. Então a vida passa a ter um sentido, que é desenvolver essas potências. E você poderia comentar sobre alguma dessas potências, como o pensamento e a consciência, por exemplo? Ah, sem dúvida. A consciência, ela realmente é uma bênção da divindade, porque Deus colocou na consciência as suas leis. Então é a centelha divina em nós, de modo que nós podemos consultar a consciência nas decisões mais simples e mais difíceis da vida e ter um caminho seguro, né? Ela é o fulcro onde brilha a luz divina, dirá a dona Sueli Caldas Schubert, uma das suas obras. E é também um patrimônio do espírito, ali estão registradas as suas emoções, as suas conquistas, os seus sentimentos, as suas compreensões, né? Então, sem dúvida, ela é uma potência muito importante. E o pensamento é curioso, a gente não reflete muito sobre isso, porque isso é algo tão comum no nosso dia a dia, o pensamento. É automático, exatamente. Né? Mas, na realidade, o pensamento ele é uma potência fantástica, porque nos permite aprender, nos permite discernir, refletir, transformar, e ele é criador. Ele é criador porque a gente concebe uma ideia e pode transformá-la numa obra, numa atitude, numa ação.
E ele também é criador porque, assim como a nossa voz se propaga no ar, o nosso pensamento também se propaga, criando vibrações no ambiente, né? Se plasmando, se fotografando de alguma forma. É muito comum, Dona Ivone, é muito simples da gente entender isso. Há lugares que a gente chega, determinados ambientes, a depender do tipo de conversa, do tipo de convivência que está acontecendo, a gente sente aquele peso. E há outros em que a gente sente uma paz, uma harmonia. Isso tem a ver justamente com a propagação do teor dos pensamentos, gerando então vibrações. Sem dúvida nenhuma, se nós disciplinarmos o pensamento, a disciplina do pensamento pode gerar a reforma do caráter. É o que vai nos dizer Leon Denis, pode mesmo, porque é uma forma de criar dentro de nós, é uma forma de nos propulsionar, né? Então ele é muito importante. E o que poderia se falar sobre a vontade e o amor, que são potências da alma também? Essas são também potências extraordinárias, como todas, né? A vontade, Leon Denis vai considerar como uma das potências mais importantes, no sentido de que ela é como um ímã. Ela efetivamente nos propulsiona a conquistar aquilo que nós desejamos. E é interessante que no mundo material é mais fácil da gente perceber. Muitas vezes nós aplicamos a vontade ao mundo material na conquista de um bem, um carro, um imóvel, um emprego, e nem sempre a gente direciona o mesmo esforço para o mundo moral. Mas nós podemos também direcionar. Eu desejo conquistar a virtude da humildade, eu desejo realizar o perdão. Então é possível nós acionarmos a potência da vontade para essa conquista, porque se ela é uma potência, ela é uma força interna. É interessante, a gente às vezes fica refletindo, mas como é que eu vou querer o que eu não quero? Bom, querendo. É uma questão de você acionar essa potência. Inclusive, a vontade, ela muitas vezes é acionada pela dor. Situações muito aflitivas, que aparentemente não têm solução, mas que vêm para nos despertar a vontade de criar novos caminhos, de nos transformar. E também por ela nós poderemos conquistar o amor, né? Sentir é uma potência da alma, tanto quanto pensar. E o ponto alto do sentimento é o amor, que é esse sol interior que nos possibilita direcionar todas as ações para o bem. Jesus, sem dúvida, é o grande exemplo da vivência do amor, né? Também Allan Kardec e tantos outros demonstrando que essa potência ela é um fato e nós a conquistaremos. E que reflexões nós podemos fazer sobre o valor da reencarnação, considerando as potências do espírito? É um dos mecanismos que a lei divina criou para que nós possamos despertar em nós essas potências, porque elas já estão em nós. Nenhum indivíduo pode tirar do outro essa potência. Ele pode acelerar o desenvolvimento ou ele pode, de algum modo, dificultar um em relação ao outro, ou nós mesmos individualmente. Mas a reencarnação, por meio do relacionamento, dos desafios, do contato com o mundo material, é uma forma de nós vivermos experiências para que nós possamos acionar essas potências, colocá-las em desenvolvimento. Nós também podemos progredir no mundo espiritual e o fazemos. Mas o mundo material, ele oferece uma série de circunstâncias, a convivência em família, o mesmo desafio de buscar diariamente a manutenção da vida física. São muitas as questões que podem e acionam efetivamente. É um mecanismo muito eficiente, né? A gente verifica isso por todos os espíritos que nós temos notícias das reencarnações, como Ivone, do Amaral Pereira, como Francisco Cândido Xavier e tantos outros, que a gente verifica a produtividade dessas reencarnações. E deve ser assim com todos nós. Ana, nós agradecemos a sua participação, desejamos tê-la em breve conosco. Muito obrigada, eu sou muito grata mesmo. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco e muita paz a todos.